Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim. Cumprimento a todos os vereadores mirins, convidados, especialmente agradecemos aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Solicito aos vereadores mirins que confirmem a presença em plenário. Solicito a vereadora mirim Caroline que recepcione a senhora Marilu Stella Tesk, diretora da Escola Básica Municipal Felipe Schmidt. Convidamos a todos que puderem para que, em posição de respeito, acompanhamos o hino nacional. O hino de Blumenau. Blumenau tens o nome do primeiro que chegou e desbravou tuas riquezas e tanto brilhou os teus caminhos e sempre preservou tuas belezas. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Cidade de nobre arquitetura, desenhada pelo leito do teu rio, o verde que cobre essa pintura faz de ti patrimônio do Brasil. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O orgulho faz do peito moradia dos que amam essa terra abençoada. Cidade, jardim da alegria, no teu povo a beleza está plantada. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Convido a vereadora mirim Milena Beck para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente.
Artigo 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde de ensino fundamental, pré-escola ou creche de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra a criança ou adolescente. Pena: multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata da 13ª reunião ordinária Mirim. Ata da 13ª reunião ordinária, 6/10/2025, 9 horas. Em 6 de outubro de 2025, às 9 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 13ª sessão ordinária mirim do ano, sob a presidência da vereadora mirim Sofia Viana Alves. Em seguida, a presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constaria na presente ata, estando ausentes a vereadora mirim Maria Luísa Cheme Salvador, justificadamente. Constatado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino nacional. A vereadora mirim, Júlia da Costa de Oliveira, fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira secretária fez a leitura da ata da 12ª sessão ordinária mirim, que foi aprovada por unanimidade. Após, fez uso da tribuna livre a senhora Catiane Correia, acadêmica de medicina. Na sequência, foi realizado o momento de entrega de moção a Sei Paulo Freire pelos 20 anos de fundação e pelos relevantes serviços prestados à educação no município de Blumenau. Após, a senhora Reni Bedin de Souza, diretora do SEI, fez o uso da tribuna livre. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Foram colocados em discussão e votação os requerimentos de número 70 de 2025 a 75, exceto os 71 e 74 de 2025, bem como as moções de número 8 a 12, em votação englobada. Nada mais havendo a tratar, a presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária mirim, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 10 de novembro de 2025, às 15 horas, nessa Casa Legislativa. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovada. Solicito a vice-presidente para que faça a leitura do expediente do dia. 14ª reunião ordinária mirim, em 17 de novembro de 2025. Resumo do expediente. Matéria do Legislativo. Requerimentos números 71, 74 e 76 a 82 de 2025. Moções 13 a 27 de 2025. E projeto de leis 1 a 5 de 2025. A ordem do dia. Proposições respondidas. Requerimentos número 40, 42, 47, 48 e 51 de 2025. Cópia aos autores. Neste momento, a Câmara de Vereadores mirins, através da vereadora mirim Thalita Cordeiro, fará a entrega da moção de congratulações à Escola Básica Municipal Felipe Schmidt, em razão das comemorações de 140 anos de sua fundação. Convido a vereadora mirim Thalita para realizar a entrega da moção. Com a palavra, a senhora Marilu Estela Teske, que dispõe de até 3 minutos. Boa tarde para todos presentes, né? Confesso que eu não vim preparada com nenhum discurso, somente para receber a moção. Em nome da comunidade escolar Felipe Schmidt,
os nossos agradecimentos pela lembrança dos 140 anos do educandário, né? É uma longa história aí. A gente agradece a nossa vereadora Mirim Thalita Cordeiro também, por toda a dedicação dela em frente à Câmara Mirim aqui, né? Que é um grande aprendizado para ela também. E quero deixar aqui, aproveitar o momento, né? Um pedido para o nosso governo municipal, para nos dar uma pequena atenção lá na nossa quadra de esporte, que já é de um pedido antigo da comunidade escolar, no qual os nossos estudantes anseiam uma reforma naquela quadra de esporte, né? Nossa escola fica localizada na Itopavazinha, são 140 anos, então acho que um belo presente de aniversário para a nossa escola seria uma reforma na quadra. Seria isso. No mais, deixamos nossos agradecimentos ao convite para estar participando desse momento tão grandioso para a nossa comunidade, para a nossa escola. Muito obrigada. Parabéns à Escola Básica Municipal Felipe Schmidt. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, o vereador Mirim Bernardo Tur Cardoso, da Escola Estadual Básica Dr. Max Tavares Amaral, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial representante da ONG Tribo de Davi, senhor Valdecir, e a diretora da BM Felipe Schmidt, senhora Marilu Stella Tesk. Hoje venho abordar um tema que infelizmente se faz muito presente na vida dos nossos estudantes, a falta de conhecimento e respeito com os direitos deles. As escolas precisam ser lugares de aprendizado, respeito e dignidade, mas ainda existem situações em que os direitos dos alunos são deixados de lado. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, no artigo 53, garante o direito ao respeito, à dignidade e à proteção de todos os nossos alunos. Por exemplo, negar o acesso ao banheiro, por exemplo, fere diretamente esse artigo e também a fisiologia humana, sem contar que pode trazer diversos riscos, como problemas cardiológicos, problemas de rim, problemas cognitivos e ruptura da bexiga. Isso segundo o portal Drauzio Varela. Regras escolares não podem colocar em risco a saúde ou humilhar os nossos alunos. A escola deve educar com empatia e diálogo, não com autoritarismo. Outro ponto importante é a obrigatoriedade do uniforme, que, de acordo com o artigo 3º da Lei 8.907 de 1994, a escola pública só pode exigir o uniforme se fornecer gratuitamente ou garantir que seja acessível a todos, sem obrigar a compra em locais específicos. Obrigar um aluno a usar algo que ele não pode pagar é desigual e vai contra o ECA, artigo 53, inciso 1º, que garante a igualdade de condições para o acesso à permanência na escola. Além disso, o aluno também tem direito à liberdade de expressão, desde que respeite os demais, podendo opinar, se manifestar e participar das decisões escolares sem ser silenciado em nenhum momento. Diretrizes e bases de educação, Lei número 9.394, segundo essa lei, as escolas não podem simplesmente escolher as leis que querem seguir. Vejo muito seguirem as leis de proibição de celular na sala de aula. Não está errado em cumprir, mas o problema está em ignorar as leis, como a de psicólogo nas escolas, que é a Lei número 13.935 de 2019, que diz que as redes de ensino público devem fornecer apoio psicológico aos alunos. Mas vejo poucos cumprindo essa lei. As escolas devem seguir todas as leis sem exclusividade para o que acharem mais válidas usarem.
Muitos esquecem que o estudante também tem direito a ambiente escolar seguro e sem nenhum tipo de discriminação. A participação em grêmios de estudantis, ao acesso seguro e sem discriminação, está dentro do material didático adequado ser tratado com respeito, independentemente de aparência, origem ou condição social. A função da escola é criar e formar cidadãos conscientes. Isso só acontece quando o respeito começa dentro da própria instituição. Quando os direitos dos alunos são reconhecidos e aplicados, o ambiente escolar se torna mais justo, humano e realmente educativo. Muito obrigado. Neste momento, a Câmara de Vereadores de Mirins, através da vereadora mirim Thalita Cordeiro, fará a entrega da moção de congratulações ao Instituto Tribo de Davi, em reconhecimentos aos relevantes serviços prestados à comunidade de Blumenau, através das práticas de jiu-jitsu. Convido a vereadora mirim Thalita para realizar a entrega da moção. Com a palavra, o senhor Valdecir, que dispõe de até 3 minutos. Uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora, na pessoa da presidente, os demais vereadores mirins, todos que estão aqui, os serventuários. Diretora, é um prazer e a felicidade. Eu esperava, às vezes a gente faz algumas coisas sem esperar nada em troca. E isso é amor. Eu trabalhei na Polícia Militar em Blumenau durante 11 anos. Eu fui do pelotão de policiamento tático. E a gente vai observando algumas coisas nas comunidades. E você vê que, às vezes, a repreensão, ela faz parte para a gente manter uma sociedade dentro de um equilíbrio. Mas é nos colégios, são nas crianças que nós vamos formar verdadeiros cidadãos de bem. Como vocês aqui, para mim é uma alegria ver meninos e meninas desempenhando uma função tão importante, preocupado com as causas da cidade. Isso enche o meu coração de alegria e eu não tenho como expressar minha gratidão por estar fazendo parte desse momento tão importante, esse reconhecimento. Hoje nós atendemos em Blumenau cerca de 280, 300 crianças, em várias comunidades, como a Thalita. Obrigado, Thalita, um agradecimento especial à vereadora mirim Thalita, que faz parte de um dos projetos, e ela viu a efetividade disso, quanto isso beneficia a comunidade. A gente está tirando muitas crianças que poderiam estar fazendo coisas erradas na rua e levando um esporte que leva hierarquia, disciplina, mas principalmente a gente forma uma família ali no tatame. A gente quer expressar muito mais amor do que qualquer coisa naquele tatame. E a gente hoje trabalha na Itopavazinha, no Progresso, na Rua Araranguá, até esqueci agora. São 5, né? A gente tem uma parceria também com a Casa de Jairo, que atende crianças em vulnerabilidade. Estamos tentando fechar um com a Felipe Neri também. E a nossa intenção é estar ampliando cada vez mais esse projeto. Quero agradecer novamente a todos. Muito obrigado por esse reconhecimento. Vai para um lugar com muito carinho lá no Instituto. E que vocês continuem desempenhando esse papel maravilhoso que vocês têm feito aqui. Muito obrigado. Agradecemos o senhor Valdecir pelas palavras e parabenizamos a ONG pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Com a palavra, a vereadora mirim Laís Javis Creuch, da Escola Básica Municipal Pedro I, que dispõe de 5 minutos.
cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial o senhor Valdecir e a senhora Marilu Estela. Hoje venho falar de algo que salva vidas, o Disque 100. Esse número, de apenas 3 dígitos, pode parecer simples, mas ele recebe denúncias de violações dos direitos humanos contra crianças, idosos, pessoas com deficiência, mulheres, pessoas em situação de rua e tantas outras. O Disque 100 é um serviço criado pelo governo federal, inicialmente para receber denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Com o tempo, o serviço foi se ampliando e passou a acolher outros tipos de denúncia, que envolve a proteção da vida e o respeito. Segundo o site oficial, gov.br, o Disque 100 é um serviço de utilidade pública do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, conforme previsto no Decreto número 10.174, de 13 de dezembro de 2019. Esse canal funciona todos os dias, 24 horas por dia, inclusive nos feriados. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. E vale ressaltar que a denúncia é anônima. Mas o que acontece depois de discar 100? Do outro lado da linha, temos uma equipe de profissionais preparados, como psicólogos e assistentes sociais, prontos para ouvir, acolher e registrar cada relato. Essas informações são encaminhadas para os órgãos competentes, como o Conselho Tutelar, o Ministério Público e, dependendo do caso, a polícia. É importante lembrar que o Disque 100 não é apenas um canal de denúncia, mas também um espaço de escuta e orientação. Muitas vezes, quem liga não sabe por onde começar. Por isso, a equipe está ali para acompanhar, esclarecer dúvidas e ajudar. O Disque 100 existe para quebrar o silêncio, porque ele também machuca. Denunciar não é se meter na vida de alguém, é se importar com a vida dessa pessoa. É um ato de amor, coragem, empatia e responsabilidade. Infelizmente, todos os dias, milhares de pessoas são vítimas de violência física, psicológica e muitas outras. Por trás de cada estatística existe um rosto, uma história, um coração machucado e uma vida. Mas vários desses casos poderiam ter sido evitados se alguém tivesse ligado antes. Na maioria das vezes, quem sofre não consegue pedir ajuda, por medo, por vergonha ou porque simplesmente perdeu a esperança. É aí que nós precisamos agir, pois essa ligação pode mudar um destino. Por isso, o Disque 100 é tão importante. Ele é uma ponte entre o sofrimento e a proteção. Nós, jovens, temos um papel essencial. Podemos ser multiplicadores de informação, falando sobre esse canal na escola, nas conversas com amigos e com familiares. Devemos mostrar que cuidar do outro é um compromisso de todos. Quando escolhemos denunciar, escolhemos ficar do lado certo, do lado da vida, da justiça, da dignidade e da proteção. Que o medo nunca fale mais alto do que a nossa consciência e que nunca nos acostumemos com a dor do outro. Ligar para o Disque 100 é um gesto simples, mas cheio de significado, porque às vezes salvar uma vida é tão simples quanto discar 3 números. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Milena Cristine dos Santos Beck, da Escola Básica Municipal Lúcia Esteves, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas e vereadores mirins, público e aqueles que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial o representante da ONG Tribo de Davi, o senhor Valdecir, e a diretora da EBM, Felipe Schmidt, senhora Marilu Estela Teschi, que se fazem presentes aqui hoje. Agora faço minha audiodescrição.
Sou mulher, adolescente, tenho pele branca, aproximadamente 1,65 m de altura, tenho cabelos castanhos que estão soltos e olhos castanhos. Estou vestindo uma camisa azul escuro com o logo da Câmara Mirim de Blumenau no canto superior esquerdo, e meu enquadramento é de busto. Atrás de mim, há uma parede branca com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. Hoje eu venho falar sobre um ocorrido que vem afetando várias famílias aqui no sul do Brasil, como vem sendo mostrado nos jornais, na TV e na internet. Muitas famílias foram afetadas pelas fortes chuvas no Paraná e no Rio Grande do Sul. Infelizmente, muitas famílias perderam suas casas e várias famílias estão desabrigadas e em situação de vulnerabilidade. Segundo uma pesquisa feita pelo G1globo.com, abre aspas, tornado causa destruição e deixa 6 mortos e 750 feridos no Paraná, fecha aspas. Além disso, o Rio Grande do Sul também foi afetado por um ciclone extratropical, com vento e chuvas muito fortes, que destelharam casas, causaram alagamentos e derrubou árvores que bloquearam rodovias, de acordo com uma reportagem do G1. Essas enchentes não são novidades aqui no Sul, porque todo ano a gente vê essa situação se repetir cada vez mais aqui no sul do Brasil. Esses fenômenos têm muito a ver com as mudanças climáticas e com o clima que está ficando cada vez mais imprevisível. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, tivemos grandes enchentes ali em 2008 e 2014, que afetou muitas famílias. No Rio Grande do Sul também teve em 2015, que registrou muitos alagamentos e evacuações em várias cidades. E quando esse tipo de situação acontece, o governo e as prefeituras costumam ajudar as pessoas que são mais afetadas. São feitos abrigos temporários com alimentos e roupas, e equipes da Defesa Civil trabalham para resgatar pessoas e oferecer apoio. Além disso, há diversas campanhas de arrecadação e doações que contam com o apoio da população. Aqui em Blumenau, temos várias iniciativas para ajudar as pessoas em situação de emergência, como o Programa da Defesa Civil nas escolas, que é um programa de educação preventiva que foi implantado lá em 2013, que busca formar alunos do 4º e 5º ano para entender noções básicas de proteção frente a esses tipos de desastres. Tem também o projeto Agente Mirim de Defesa Civil, que é uma extensão do programa citado anteriormente, que foi criado em 2014, onde alunos participam de capacitações sobre a área de risco. Também tem outro, que é o Alerta Blue, que acredito que a maioria de vocês devem conhecer, que Blumenau possui um aplicativo, o Alerta Blue, criado para que a população acompanhe o nível do rio do Itajaí-Açu e recebe o aviso de deslizamentos, enchentes e chuvas fortes. Tem muitas outras iniciativas para ajudar a população em casos de emergência. Porém, é muito importante lembrar que prevenir é o melhor caminho de cuidar do meio ambiente e respeitar as áreas de risco, que é muito importante também. E essas são atitudes que fazem diferença para qualquer tipo de pessoa. É isso. Obrigada a todos pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Caroline Maísa Link, da Escola Básica Municipal Lorecita Bowman, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial o representante da ONG Tribo de Davi, senhor Valdecir, e a diretora da EBM Felipe Schmidt, Marilu Stella Tesk. Faço agora a minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente de pele branca, tenho aproximadamente 1,70 m de altura, cabelos castanhos ondulados que estão soltos e olhos azuis. Estou vestindo uma camisa azul escuro com a logo da Câmara Mirim no canto superior esquerdo, e o meu enquadramento é de busto. Atrás de mim, há uma parede branca, com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. Hoje venho falar de algo que aconteceu recentemente. O que parecia distante e apenas assuntos climáticos, alguns dias atrás, se tornou uma realidade que atinge milhões de pessoas.
Como percebemos, o Brasil vem sofrendo com diversos efeitos climáticos. Isso não é nada mais, nada menos que o resultado de anos ou séculos das ações humanas. O aumento da temperatura tem provocado muitas transformações no ambiente em que vivemos. Agora nos perguntamos, será que o desmatamento, as queimadas ilegais e a poluição valeram a pena? As chuvas, enchentes, secas, calor extremos, ventos fortes se tornaram rotinas em várias regiões brasileiras. Nos últimos anos, o sul do Brasil vem sendo afetado drasticamente, e o que antes dificilmente acontecia algo. Um exemplo recente é o tornado que aconteceu no Paraná, mais especificamente na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, que foi a área mais afetada no dia 7 desse mês. De acordo com o Jornal Nacional, em minutos, praticamente toda a cidade se tornou um amontoado de destroços. Milhares de pessoas e moradores perderam tudo. 6 pessoas morreram e cerca de 750 ficaram feridas. O tornado atingiu 250 km por hora, o índice de EF3, em uma escala de 5, podendo estar entre os mais fortes já registrados no Brasil, avalia o pesquisador Daniel Henrique Cândido. Segundo ele, o país tem um histórico expressivo de tornados e ocupa uma posição de destaque em cenário mundial. O que mais preocupa é que catástrofes como essas pareciam quase impossíveis de acontecer no território brasileiro, mas estão se tornando cada vez mais frequentes. Por décadas, a humanidade explorou os recursos naturais como se fossem infinitos, ignorando os alertas da ciência. E agora a natureza responde de cada vez uma forma mais agressiva, como as enchentes do Rio Grande do Sul, as queimadas no centro-oeste, as estiagens na região norte e as temperaturas extremas em várias regiões do país. No Paraná, as destruições não foram apenas físicas, mas principalmente emocionais. Famílias perderam pessoas, moradias, tudo o que tinham, e cidades ficaram irreconhecíveis. E agora, tudo isso não está apenas nas mãos do governo, mas na mudança comportamental de cada um de nós. Ficar atento às notificações e por dentro dos assuntos é muito importante para sabermos o que está acontecendo e o que virá pela frente. Tudo isso está servindo como alerta, porque já passou da hora de mudar e o futuro só depende das decisões que tomamos agora. Obrigada pela atenção e desejo a todos uma ótima tarde. Com a palavra, o vereador mirim Gerson Lucas Ferreira de Souza Magalhães, da Escola Básica Municipal Pedro II, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial o representante da ONG Tribo de Davi, senhor Valdecir, e a senhora Marilu Stella Tesk, diretora da EBM Felipe Schmidt. Hoje subo a esta tribuna para falar sobre uma data muito significativa para o nosso país, o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. Essa data foi escolhida em homenagem a Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo do período colonial e símbolo da luta contra a escravidão e pela liberdade. Zumbi nasceu livre, mas viveu em um tempo onde milhões de pessoas eram tratadas como mercadoria. Mesmo diante de tanta crueldade, ele escolheu o caminho da resistência, liderando o Quilombo dos Palmares, que se tornou um refúgio para homens, mulheres e crianças que fugiam da escravidão. Um espaço de esperança, união e coragem. É verdade que Zumbi dos Palmares foi uma figura complexa, como tantos personagens da história. Existem relatos que mostravam que o Quilombo tinha sua própria estrutura de poder e enfrentava desafios internos, o que mostra que Zumbi era, antes de tudo, um ser humano. Vivendo em um tempo de guerra, injustiça e sobrevivência. Mas isso não apaga seu papel como símbolo de resistência. Pelo contrário, mostra que, mesmo em meio às dificuldades, ele teve coragem de desafiar um sistema inteiro e defender o direito pela liberdade. Por isso, o Dia da Consciência Negra não é apenas uma data de lembrança. É um chamado à reflexão para todos nós
para que todos nós reconheçamos o valor e a contribuição do povo negro na construção do Brasil. É também um alerta de que o racismo, infelizmente, ainda existe e precisa ser combatido todos os dias nas atitudes, nas palavras e nas oportunidades. A influência negra está presente em tudo que somos, na música, na culinária, na arte, na religião e na forma de viver e celebrar. Concedo a parte à vereadora Mirim Sofia. Com autorização do orador, concedo a parte para a vereadora Mirim Sofia Viana Alves. Eu parabenizo o vereador Mirim Gerson por ter trazido este tema à tribuna, porque o Dia da Consciência Negra é um momento de reflexão e esperança pela igualdade racial, né? Celebrar o Dia da Consciência Negra é reconhecer a luta de milhões de pessoas que passaram pelo sofrimento e ainda sofrem com o racismo e a desigualdade. Parabenizo novamente e agradeço pela parte. Agradeço suas palavras e a incluo no meu pronunciamento. Voltando. A influência negra está presente em tudo que somos, na música, na culinária, na arte, na religião e na nossa forma de viver e celebrar. A cultura brasileira é rica justamente por causa dessa mistura, e devemos sentir orgulho dessa herança africana que tanto nos enriquece. Mas celebrar não basta. É preciso agir promovendo respeito, empatia e igualdade. Nós, jovens e vereadores mirins, temos a responsabilidade de sermos parte dessa mudança, de não aceitar o preconceito, de valorizar as diferenças e de lutar por uma sociedade onde todos tenham as mesmas oportunidades. Como disse Gilberto Gil, a cor da pele é apenas um detalhe diante da luz do sol. Essa frase nos lembra de que todos somos iguais em dignidade. E que o que realmente importa é o que carregamos no coração e demonstramos em nossas ações. A consciência negra é, acima de tudo, consciência humana. É compreender que liberdade e igualdade não são privilégio, são direitos. É lembrar que o passado não pode ser esquecido, porque é dele que nasce o compromisso com um futuro melhor. Agradeço a todos. Com a palavra, a vereadora Mirim Maria Luísa Cheme Salvador, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, o representante da ONG Tribo de Davi, senhor Valdecir, e a diretora da EBM, Felipe Schmidt, senhora Marilu Estela Tesk. Hoje, trago para essa tribuna assuntos que precisam ser discutidos e que muitas vezes as pessoas simplesmente fecham os olhos e ignoram a necessidade dessa discussão. O favoritismo, o autoritarismo e o capacitismo. Pode parecer que esses temas não têm muita conexão entre si, porém, eles têm sim algo em comum. Todos fazem com que pessoas se sintam excluídas e menosprezadas. O favoritismo ocorre quando uma pessoa de alto cargo demonstra que possui um preferido e dá a este indivíduo mais direitos e benefícios em comparação aos outros. Esta ação causa diversos prejuízos, como se perguntar se essas pessoas que estão sendo excluídas são inferiores aos demais. Esse tipo de questionamento que as pessoas que são excluídas sofrem faz elas ficarem realmente muito chateadas e pode evoluir para casos mais graves, como a depressão, a ansiedade ou até causar a desistência da escola. O PISA de 2022 levantou dados sobre a sensação de segurança dos estudantes dentro das salas de aula. No Brasil, 10% dos estudantes não se sentem seguros. Isso não é somente culpa dos professores, é claro, mas em grande parte é, porque muitas vezes esses professores têm a tendência de focar muito nos seus alunos preferidos e esquecer que dentro da sala de aula tem outros estudantes que precisam de atenção e que muitas vezes precisam de ajuda. O favoritismo faz com que muitas pessoas inteligentes e esforçadas percam oportunidades, já que sempre que existe uma chance de melhorar, quem é escolhido é aquele aluno favorito, gerando uma grande desigualdade. Ao contrário do favoritismo, o capacitismo não glorifica alguém. Na realidade, diminui. Julga alguém por conta da sua condição, seja ela física ou mental. Ou seja,
O capacitismo defende que pessoas com deficiências são inferiores a pessoas sem deficiência, assim, excluindo esse grupo que é julgado fraco. Para se ter ideia sobre quão o preconceito está enraizado e normalizado em nossa sociedade, basta observar os últimos dados disponibilizados pelo IBGE e MDHC. Segundo a pesquisa, com base nos dados de 2022, a taxa de analfabetismo para as pessoas com deficiência foi de 19,5%, enquanto para as pessoas sem deficiências é de 4,1%, quase 5 vezes menor. Essa discriminação e negligência atrasa o desenvolvimento desses indivíduos, fazendo com que eles não consigam competir de forma justa nem no mercado de trabalho, nem na vida. O último tema que eu trago para a discussão é o autoritarismo dentro das escolas. Ou seja, quando o diretor, um professor, um monitor, um funcionário acha que tem poder sobre todos os que estão abaixo dele em questões hierárquicas. Então, esse funcionário toma decisões sem pensar nos demais. Faz o que é melhor para ele, sem ouvir opiniões. Muitas vezes, sem pensar que os outros vão ter que enfrentar situações extremamente complicadas por causa de suas decisões. Todo esse sofrimento e essas exclusões poderiam ser evitadas com apenas uma ação: a empatia. Só de pensar no próximo e entender que todos têm os mesmos direitos e devem ser tratados igualmente, muitos problemas poderiam ser evitados. Por isso, gostaria de finalizar o meu pronunciamento com um pedido. Revejam suas ações. Se elas se encaixam nesses temas, mude-as urgentemente, pois mesmo sem você saber, elas podem estar causando sofrimento e exclusão. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Com a palavra, o vereador mirim Anselmo Alves da Silva Júnior, da Escola Estadual Básica Jonas Rosário Coelhos Neves, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, representante da ONG Tribo de Davi, senhor Valdecir, e a diretora da EBM Felipe Schmidt, senhora Marilu Stella Tesk. Hoje, venho falar sobre um assunto muito importante, o trânsito no Brasil. Muitas pessoas ainda não dão a devida atenção ao trânsito. Quando entramos no carro, a sensação de liberdade pode nos distrair. Mas a atenção deve permanecer totalmente voltada à condução. Por isso, é fundamental relembrar alguns hábitos básicos e essenciais para uma locomoção tranquila e boa. Não ingerir álcool antes de dirigir, sempre observar a sinalização e manter o cinto de segurança afivelado. Além disso, precisamos chamar a atenção para a sinalização nas ruas. Embora a maioria das placas seja adequada, muitas estão derrubadas ou pouco visíveis, o que dificulta a orientação dos motoristas. Este pronunciamento também se dirige aos pais e responsáveis dos vereadores mirins. É essencial orientar nossos jovens que ainda não dirigem sobre a importância e a atenção no trânsito. Contamos com a colaboração de todos para que cada dia mais o trânsito no nosso país melhore. E agradeço a atenção de todos. Com a palavra, o vereador mirim Guilherme Rigue Peter Zaca Maria, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial o representante da ONG Tribo de Davi, senhor Valdecir, e diretora da EBM Felipe Schmidt, senhora
Mario Cistella Tesk. Mobilidade urbana no Brasil e no mundo. A mobilidade urbana representa hoje um dos principais desafios para as cidades em todo o mundo. Com a crescente urbanização, os longos tempos de deslocamentos e os impactos socioambientais, é preciso refletir sobre o modo como nós movimentamos, planejamos e estruturamos o espaço urbano. No Brasil, segundo o IBGE, censo de 2022, 52% das pessoas vão ao trabalho de carro, 21% usam transporte coletivo, 17% vão a pé e 10% da população vão de bicicleta ao trabalho. Estes dados mostram uma forte dependência do transporte individual motorizado para a locomoção. Além disso, o IBGE também apontou que 68% dos brasileiros vivem em ruas sem rampas para cadeirantes, uma grande dificuldade para a mobilidade urbana. Outra pesquisa que chama a atenção é da Ipsos Spec. Em 10 capitais brasileiras pesquisadas, o tempo médio diário de deslocamento era de 116 minutos, ou seja, quase 2 horas para ida e volta. No dia 22 de setembro, cidades de todo o mundo celebram o Dia Mundial Sem Carro, data que convida a população e os governos a refletirem sobre os impactos do uso excessivo do automóvel e incentivam a experimentar meios de transporte alternativos. Em Santa Catarina, onde 71% das residências têm pelo menos um carro na garagem, a maior proporção do país, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2024, do IBGE, o debate sobre a mobilidade urbana ganha ainda mais relevância. Blumenau, já se preocupando com o tema, vem gradativamente implantando ciclovias e ciclofaixas para oferecer maior mobilidade à população. Hoje, o município tem mais de 116 quilômetros de ciclovia ou ciclofaixa, o que daria 30,7 quilômetros para cada 100 mil habitantes. Além disso, conta com uma frota considerável de transporte público, mas ainda há muito que se fazer. E neste contexto, nós, adolescentes, temos um papel importante, porque somos diretamente afetados pela forma como o transporte e os espaços públicos são organizados. Muitos jovens utilizam o transporte público, a bicicleta ou vão a pé para a escola, cursos e atividades de lazer. Dessa forma, enfrentamos diariamente desafios como ônibus lotados, faltas de segurança nas ruas e a ausência de ciclovias. Essas dificuldades mostram que a mobilidade urbana precisa ser pensada também para atender às necessidades dos adolescentes. Além de usuários, os jovens podem atuar também como agentes de mudança. Por meio de grêmios estudantis, projetos escolares e coletivos, podemos propor ideias e cobrar melhorias, principalmente no trajeto casa-escola. Sabemos que avançamos em uns pontos, como criação de planos de mobilidade, carros elétricos e mais sustentáveis, regulamentação de ciclomotores, mas ainda existe o desafio de reduzir o uso do carro, investir em transporte coletivo e acessibilidade, integrar diferentes modos de transporte e adotar mais soluções sustentáveis. Portanto, garantir uma mobilidade eficiente, inclusiva e ambientalmente responsável é essencial para melhorar a qualidade de vida e desenvolvimento das cidades. Agradeço a todos pela atenção. Com a palavra, a vereadora Mirim Júlia da Costa de Oliveira, da Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial o senhor Valdecir, representante da ONG Tributo de Davi, que aqui se faz presente, e a diretora da EBM, Felipe Schmidt, senhora Marilu Stella Tesk. É com grande responsabilidade que venho a esta tribuna para falar sobre um tema essencial para o bem-estar e o desenvolvimento dos estudantes: a alimentação escolar. Em nossa escola, a merenda é preparada a partir de um cardápio elaborado por profissionais da área de nutrição, que garantem refeições equilibradas, saudáveis e apropriadas para cada faixa etária. Esse cuidado reflete o compromisso com a saúde e com a aprendizagem de todos nós, pois uma boa alimentação está diretamente ligada ao rendimento escolar. Quero destacar também a excelente qualidade dos alimentos oferecidos. Contamos com refeições saborosas, bem preparadas e variadas. Uma parte significativa dos ingredientes utilizados, especialmente
As verduras e alguns produtos frescos vêm da agricultura familiar, o que fortalece os pequenos produtores e garante alimentos mais naturais, nutritivos para todos os estudantes. Essa parceria é um motivo de orgulho e contribui para refeições de alta qualidade. A boa aceitação de merenda é evidente. Muitos estudantes pedem para repetir, justamente pelo sabor e pela qualidade dos alimentos servidos. Isso demonstra o sucesso do trabalho das merendeiras e da equipe responsável pela alimentação escolar. E por meio deste pronunciamento, deixo registrado nosso reconhecimento e agradecimento a esses profissionais que, com dedicação diária, contribuem para a nossa saúde e para o nosso desempenho nos estudos. Outro ponto importante é a campanha de conscientização contra o desperdício de alimentos. Ainda que a merenda seja muito bem aceita, é fundamental que cada estudante tenha uma responsabilidade ao servir, evitando o desperdício e a valorização de cada alimento preparado com tanto cuidado. Reduzir o desperdício é um ato de cidadania, respeito ao trabalho de todos. Quero destacar que essa campanha foi encabeçada pelo Grêmio Estudantil de nossa escola, que, com iniciativa e comprometimento, mobilizou os estudantes para refletir sobre a importância do consumo consciente e do cuidado com a alimentação escolar. Além disso, o cardápio está sendo disponibilizado às famílias, garantindo transparência e permitindo que acompanhe o que é servido diariamente na escola. Essa ação fortalece a parceria entre a escola e a família, contribuindo para os hábitos alimentares mais saudáveis também fora do ambiente escolar. Por fim, ressalto a qualidade da merenda escolar. É um patrimônio a ser preservado. A alimentação adequada é um direito de todos, os estudantes e de todos. É importante o nosso futuro da nossa comunidade. Agradeço a atenção de todos e muito obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora Mirim Thalita Cordeiro, da Escola Básica Municipal Felipe Schmidt, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também o representante da ONG Tribo de Davi, senhor Valdeci, e também a diretora Marilu Stelateski, da Escola EBM Felipe Schmidt. Hoje, é com muito orgulho que eu venho falar sobre o jiu-jitsu, uma arte marcial que ensina muito mais do que um estilo de luta. Eu gostaria de iniciar o meu discurso já contando a incrível história dessa arte marcial. O jiu-jitsu tradicional tem suas raízes japonesas, sendo criado nas escolas de samurais do Japão. O estilo de luta se popularizou no Brasil com a chegada de Mitsuyo Maeda, no século XX. E acontece que a imensa popularidade da arte marcial aqui no Brasil, ela foi aperfeiçoada pela família Gracie. E hoje, como resultado, temos o jiu-jitsu brasileiro. A diferença entre os dois tipos de jiu-jitsu é que o brasileiro foca mais na luta solo, na luta de chão, tendo mais contato físico. Já o tradicional é focado mais na luta de pé. Ela se desenvolve de pé e não tem tanto contato físico. Agora, para finalizar a explicação, eu confesso que eu não trouxe esse tema por acaso, pois o jiu-jitsu hoje é a arte marcial que eu mais amo. E olha que já pratiquei outras. O jiu-jitsu, para mim, não é mais apenas outro estilo de luta, como antes pensava. Agora, percebo quão profundos são seus ensinamentos, desenvolvendo princípios éticos extremamente importantes, como respeito, amizade, modéstia e, principalmente, o amor. Posso dizer que normalmente não utilizamos o termo amor para nos referir a alguma arte marcial, mas com certeza é um tópico indispensável do jiu-jitsu. Pois sem amor, o homem ou o ser humano não é nada. Apenas alguém lutando por um simples impulso ou vontade de ser superior a alguém. E nós sabemos que isso não deve se ter no tatame.
E como meu próprio professor de jiu-jitsu diz, o Reni, ele diz que o ego não vai levar ninguém a ganhar uma luta. E, considerando o contexto em que isso foi dito, ele não está falando só disso no tatame. Mas é claro, eu não digo isso como alguém que pratica jiu-jitsu. Eu digo isso como alguém que pratica jiu-jitsu. Não poderia falar do jiu-jitsu se antes comentar sobre a mais incrível ONG que eu já treinei. Estou falando da ONG Tribo de Davi. Uma recém-eleita ONG que, além de ensinar vários jovens com potencial as técnicas da luta, também leva o evangelho até eles. E que, se me permitem dizer, é o que mais tem salvado almas dali. Como cristã, eu digo que é inexplicável a forma como o Espírito Santo age naqueles jovens, onde um simples louvor ou oração pode fazer qualquer um chorar. E, além de tudo isso, eles também ajudam famílias carentes, até em dias específicos, entregando cestas básicas para as famílias que necessitam. E, de coração, eu espero que esse trabalho da ONG Tribo de Davi seja duradouro e reconhecido por todos. Agora, para finalizar, digo com a mais pura convicção que eu poderia ter escolhido qualquer outra arte marcial. Mas, quando eu chegasse de frente para o tatame, eu não conseguiria lutar, rolar, sem saber que eu não estou lutando esse tipo de arte marcial. Porque o carinho, a amizade que ocorre no tatame é algo que eu não conseguiria achar em outro estilo. E, em resumo, o jiu-jitsu é muito mais que uma arte marcial. É um novo estilo de vida, dentro ou fora do tatame. Novamente, agradeço a atenção de todos e, novamente, uma ótima tarde. Com a palavra, a vereadora mirim Alice Garcia Eriger, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e, em seu nome, cumprimento demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial o representante da ONG Tribo de Davi, o senhor Valdecir, e a senhora Marli Stella Teske, diretora da EBM Felipe Schmidt. Bom, no século em que vivemos, crianças estão cada vez mais inseridas à internet. Crianças que até mesmo antes de saberem ler ou escrever, já estão imersas em telas. Elas se prendem aos celulares, esquecendo que existe um mundo lá fora. Parando de brincar com amigos, seja de boneca ou carrinho, esconde-esconde ou pega-pega. Brincadeiras tão simples que, para alguns, nem lembram da existência. E mesmo que isso pareça algo indefeso, pode causar uma série de problemas graves, e um deles é o sedentarismo infantil. Em geral, o sedentarismo infantil é a ausência parcial ou total de atividades físicas, com consequências graves para a saúde física e mental, como obesidade, problemas de desenvolvimento, ansiedade e a baixa autoestima. Identificar o sedentarismo na infância nem sempre é uma tarefa fácil. Afinal, há crianças que não gostam de algum tipo de atividade, o que é perfeitamente normal. No entanto, o principal sinal desse problema é a resistência a fazer qualquer tipo de atividade física. E não estamos falando somente sobre crianças, mas também adolescentes. De acordo com a OMS, 78% das crianças e 84% dos adolescentes brasileiros não realizam a quantidade mínima de exercícios físicos diária recomendado. Números imensos que precisam diminuir. Em 2020, como vocês já sabem, o mundo inteiro presenciou a pandemia do Covid-19, que só agravou esses problemas, restringindo o espaço e o tempo para a movimentação, incentivando mais o uso de eletrônicos por crianças e adolescentes, que até os dias de hoje, 5 anos depois, e cada vez mais vai piorando a situação, por conta do avanço da tecnologia e o incentivo de casa. De acordo com o site gov.com, no dia 11 de março, o governo federal lançou a publicação Crianças, Adolescentes e Telas, Guia sobre o uso de dispositivos digitais.
o documento tem como o objetivo fornecer ferramentas às famílias e educadores para promover o uso seguro, equilibrado e saudável das ferramentas digitais, com proteção aos direitos da infância e prevenção de riscos à saúde física e mental. A internet é, como chamam, uma terra sem leis. Então, crianças e adolescentes podem consumir vídeos e informações inadequadas e inapropriadas para a sua idade. Adolescentes, em particular, são mais suscetíveis a conteúdos perigosos, como desafios que incentivam a autolesão, devido ao estágio de desenvolvimento cerebral que aumenta a busca por riscos e a sensibilidade à pressão dos pares. Por isso, pais e responsáveis devem controlar melhor o que seus filhos estão consumindo e quanto tempo eles ficam inseridos na internet. Por isso, o governo federal propõe campanhas de conscientização para pais e familiares, ações para fortalecer a proteção das crianças no ambiente digital, incluindo programas de educação midiática nas escolas, familiares e o desenvolvimento de políticas públicas que garantem um espaço digital mais seguro e mais saudável. De acordo com o site da Unimed, especialistas orientam o tempo de uso de dispositivos digitais e sugerem que a exposição seja progressiva conforme a idade da criança ou adolescente. Com menos de 2 anos, não podem ser expostas a telas. Entre 2 a 5 anos, o tempo de tela deve ser limitado a 1 hora por dia, preferencialmente com a presença de adultos. De 6 a 10 anos, recomenda-se 2 horas por dia. E para a faixa etária entre 11 e 17 anos, a recomendação é de até 3 horas. Eles também orientam que crianças não possuam aparelhos como celulares e tablets antes dos 12 anos, para um melhor desenvolvimento, tanto físico quanto mental. Muitos pais têm como forma de escape largar seus filhos em telas, comprarem o que eles pedem para não fazerem birra, entre outras situações que são pensamentos totalmente errados vindo desses adultos. Ter um filho exige tempo e cuidado, e as telas podem acabar com um simples ser que só precisa de um pouco de atenção. Por isso, proponho mais campanhas de incentivo ao esporte, às atividades físicas, mais ações sobre o uso excessivo dos celulares, palestras para informar tanto os pais quanto as crianças ou adolescentes sobre o sedentarismo infantil, entre outros. Brincar, correr e se mover não só são diversão, mas são um investimento para a vida e para a saúde dessa criança. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Rodrigo Brandão Rocha, da Escola Básica Municipal Bilíngue Oscar Umbenhal, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Também gostaria de cumprimentar de forma especial representantes da ONG Tribo de Davi e o Sr. Valdecir e a diretora Marilu Stella Tesk, da EBM Felipe Schmidt. Bom, eu venho falar sobre um tema que marcou muitos daqui, que foi a viagem a Brasília, que no dia 27 de outubro de 2025, os 3 vereadores mirins, acompanhados de seus coordenadores, foram a Brasília. Uma viagem marcante na vida de cada um, pois fomos a lugares que muitos talvez nunca pensaram que poderiam chegar. Mas com o programa Vereador Mirim, foi possível ir em cada um desses lugares. Mas essa viagem não foi a passeio, mas sim para a aprendizagem de cada vereador mirim. Diante de tudo o que vimos, podemos dizer que adquiriram um vasto conhecimento sobre a capital do Brasil, os 3 poderes, grandes nomes do nosso país. Também conhecemos diversos políticos, como prefeitos e vereadores de diversas cidades. Passamos 5 dias em Brasília, mas para os mirins pareceu pouco tempo, diante de tudo que vivemos ali. Eu, particularmente, gostaria que fosse possível passar mais dias lá, pois lá fui muito feliz, podendo conhecer lugares que, em um passado, não teria a menor vontade de conhecer, mas atualmente senti conexão com cada lugar. Claro, alguns sim, alguns mais, outros menos, mas foi cada vez mais maravilhoso. Conhecemos o Supremo Tribunal Federal, STF,
o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o Catetinho, a Procuradoria-Geral da República, PGR, o Museu dos Correios, dentre outros. Adquirimos diversos conhecimentos sobre a história do país e de Brasília. Por final, gostaria de agradecer aos nossos coordenadores pela experiência que elas nos deram. Muito obrigado. Passo a palavra à vice-presidente, vereadora mirim Caroline Maísa Link, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Sofia Viana Alves, da Escola Básica Municipal Visconde de Toné, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a vice-presidente da Câmara Mirim, Caroline Maísa Link, em seu nome cumprimento as demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial o representante da ONG Tribo de Davi, senhor Valdecir, e a diretora da Escola Básica Municipal Felipe Schmidt, senhora Marilu. Faço agora minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente, tenho pele branca, aproximadamente 1,60 m de altura, cabelos cacheados castanhos que estão soltos e olhos castanhos. Estou vestindo uma camiseta azul escuro com a logo da Câmara Mirim de Blumenau no canto superior esquerdo, e meu enquadramento é de busto. Atrás de mim, uma parede branca com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. Hoje, quero falar sobre um tema que parece simples, mas tem uma grande importância dentro da nossa comunidade escolar: o uso do uniforme. O uniforme é mais do que uma roupa igual para todos. Ele representa identidade, pertencimento e igualdade. Quando usamos o uniforme, mostramos que fazemos parte de uma mesma escola, de um grupo que compartilha os mesmos valores e o mesmo compromisso com o respeito e aprendizado. Além de reforçar o sentimento de união, o uniforme traz organização e segurança. Ele facilita a identificação dos estudantes, dentro e fora da escola. Em caso de acidentes, por exemplo, o uniforme permite reconhecer rapidamente o aluno e acionar a escola ou a família. Também em passeios e atividades externas, o uso do uniforme ajuda a manter a ordem e a segurança do grupo. Outro ponto essencial é a igualdade. O uniforme reduz as diferenças sociais e econômicas entre os estudantes. Com todos vestindo a mesma roupa, o foco deixa de ser a aparência e passa a ser o que realmente importa: o estudo, a convivência e o respeito. Mas para que o uso do uniforme cumpra esse papel de igualdade, é necessário que ele chegue a todos os alunos ao mesmo tempo. Hoje, isso não acontece em todas as escolas. Em muitas turmas, alguns estudantes ainda não receberam o uniforme, enquanto outros já o utilizam diariamente. Essa diferença, que pode parecer pequena, causa constrangimento e sentimento de exclusão para quem ainda está esperando. Não é justo exigir o uso do uniforme se nem todos tiveram acesso a ele. É preciso garantir que a distribuição seja feita de forma simultânea e igualitária, para que nenhum aluno se sinta diferente ou deixado de lado. Eu passo por essa situação desde que a Prefeitura Municipal de Blumenau, em conjunto com a Secretaria de Educação, entrega os uniformes aos estudantes. Não recebi em nenhum dos anos o uniforme de inverno e o primeiro ano também não recebi o uniforme do verão. E alguns estudantes e colegas que convivem comigo passam pela mesma situação. Por isso, eu faço um pedido à Prefeitura de Blumenau e à Secretaria Municipal de Educação, que organizem a entrega dos uniformes de maneira mais justa, assegurando que todos os estudantes recebam juntos, evitando desigualdades e situações de constrangimento. O uniforme só cumpre o verdadeiro propósito quando todos podem usá-lo com orgulho e pertencimento. Finalizo reforçando que o uniforme escolar deve ser um símbolo de igualdade, não de diferença. Cabe a todos nós garantir que isso se torne realidade dentro das escolas. Agradeço a atenção e desejo a todos uma ótima tarde. Devolvo a palavra à presidente Sofia Viana Alves para dar continuidade aos trabalhos. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação das seguintes proposições.
Requerimento 71 de 2025, vereadora Laís Javis Creusch. A vereadora Mirim, Laís Javis Creusch, requer à mesa diretora Mirim que, após ouvir o plenário, encaminhe pedido de providências à Guarda de Trânsito Municipal, solicitando que seja disponibilizado um guarda de trânsito em frente à EBM Pedro I, localizada na rua Dr. Pedro Zimmermann, rodovia estadual SC-108, especialmente no horário de saída dos estudantes, a fim de garantir maior segurança para os alunos, professores e toda a comunidade escolar. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa de seu requerimento. Esse pedido é feito pelo fato de que, nesse horário de entrada e saída dos estudantes, alguns veículos acabam parando em frente à sinaleira, atrapalhando o fluxo e gerando risco para quem transita no local. A presença de um guarda de trânsito contribuiria para a organização do tráfego e a proteção de todos. Conto com seu voto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovada a Secretaria para Providências. Requerimento 74 de 2025, vereadora Maria Luísa Cheme Salvador. Pela ordem, peço a retirada de pauta do requerimento de número 81 de minha autoria. Retirada de pauta. Requerimento. Então, mas é aqui, ó. Então já. Requerimento 74 de 2025. Vereadora Maria Luísa Cheme Salvador. A vereadora Mirim, Maria Luísa Cheme Salvador, requer à mesa diretora Mirim que, após ouvir o plenário, encaminhe um pedido de providências, no sentido de pedir ao órgão responsável que realize limpeza das ervas daninhas do pátio da CPM Blumenau e que realize a arborização e a manutenção das plantas da área do pátio e do campo. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa do seu requerimento. O pátio do CPM Blumenau se encontra com muitas plantas entre as lajotas do piso e também com algumas árvores da área danificadas. Então, peço que o órgão responsável faça a limpeza e o cuidado dessa área para que o ambiente fique mais bonito e agradável para o bem-estar dos alunos. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovada e a Secretaria para Providências. Requerimento 76 de 2025. Vereadora Thalita Cordeiro. A vereadora Mirim, Thalita Cordeiro, requer à mesa diretora Mirim que, após ouvir o plenário, encaminhe pedido de providências, no sentido de instalar uma lombada eletrônica em frente à SPL, Rua Eric Pels, 161. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa do seu requerimento. Novamente, uma boa tarde a todos. Hoje eu trago um pedido importante, que seja colocar e instalada uma lombada eletrônica à frente da ONG ACPL, que coincidentemente também fica ao lado de uma creche. E as duas instituições dividem a mesma faixa de pedestre. E considerando a quantidade de crianças e bebês que passam ali diariamente, e também considerando o fluxo dos carros que passam na Erich Bels, o pedido se faz realmente importante para garantir a real segurança de todos. Conto com o voto.
de todos. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 77 de 2025. Vereadora Alice Garcia Heringer. A vereadora Mirim, Alice Garcia Heringer, requer à mesa diretora Mirim que, após ouvir o plenário, encaminhe pedido de providência à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, SMTT, no sentido de avaliar a possibilidade de liberar o acesso de veículos na faixa de ônibus à entrada do Colégio Sagrada Família, Rua São José, Centro, cerca de 50 a 100 metros antes do atual ponto de conversão. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa de seu requerimento. Bom, desde o início do ano, os carros foram proibidos de acessar a escola pela faixa de ônibus antes da entrada, o que fez com que todos os veículos precisem esperar na segunda faixa depois do ônibus, o que pode causar muitos riscos às pessoas que estão dentro do carro, que são pais, responsáveis, crianças, na hora de convergir para o morro da escola, o que já causou quase vários riscos, onde o carro foi virar para o lado e não viu, muitas vezes, o ônibus passando. Então, peço o voto positivo de vocês. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 78 de 2025. Vereadora Mirim Alice Garcia Heringer. A vereadora Mirim, Alice Garcia Heringer, requer à mesa diretora Mirim que, após ouvir o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de realizar vistoria e retirada de uma barra de ferro inclinada, fixada na calçada na Avenida Martin Luther, número 109, Centro, Blumenau, calçada lateral ao Rio Itajaí-Açu, nas proximidades da faixa de pedestres, em frente à Praça da Paz. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa de seu requerimento. Bom, próximo à Praça da Luz, existe uma barra de ferro inclinada saindo da calçada, que parece ser parte de uma antiga placa. Essa barra está mal fixada e bastante exposta, e isso representa um risco real a um acidente. Uma pessoa pode tropeçar, se ferir ou cair. E isso não vale só apenas para as pessoas deficientes, mas também crianças, adultos e idosos que passam por ali. Por isso, peço o voto positivo. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 79 de 2025. Vereador Guilherme Henrique Peter Zaca Maria. O vereador Mirim, Guilherme Henrique Peter Zaca Maria, requer à mesa diretora Mirim que, após ouvir o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de consertar as fiações das lâmpadas do pátio coberto da EBM Machado de Assis, que estão expostas. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador Mirim, autor, para realizar a defesa de seu requerimento. Peço a TVL para que mostre a imagem. Bom, como vocês podem ver, tem uma fiação solta no pátio coberto da escola EBM Machado de Assis, podendo ocasionar diversos acidentes, curtos-circuitos, entre muitos outros. Então, conto com o voto favorável de todos para que todas as crianças possam ter os que não é garantido por lei, a educação e segurança. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação.
Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 80 de 2025. Vereador Guilherme Henrique Peterzaca Maria. O vereador mirim Guilherme Henrique Peterzaca Maria requer à mesa diretora mirim que, após ouvido plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de solicitar uma revisão geral nos pisos da sala de aula da EBM Machado de Assis. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador mirim autor para realizar a defesa do seu requerimento. Peço a TVL para que mostre a imagem. Bom, como vocês podem ver, tem diversos pisos soltos em uma das salas. Isso é apenas uma das salas dos anos finais da Escola Machado de Assis, com muitas outras salas com pisos faltando. Isso pode ocasionar acidentes, entre muitas outras coisas. Então, conto com o voto de todos para que todos os estudantes tenham o que nos é garantido por lei: segurança e educação. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 82 de 2025. Vereadora Milene Cristine dos Santos Beck. A vereadora mirim Milena Cristine dos Santos Beck requer à mesa diretora mirim que, após ouvido plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de pintar os corrimãos e as grades da EBM General Lúcio Esteves. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora mirim autora para realizar a defesa de seu requerimento. Peço a TVL que mostre as imagens. Bom, este requerimento se faz necessário, tendo em vista que, como podemos ver na imagem, os corrimões e grades da escola estão altamente com a tinta desgastada, e isso deixa o ferro exposto, meio que comprometendo com a imagem da escola. Por isso, conto com o voto de todos para que seja realizado a manutenção da pintura dos corrimãos e das grades da escola. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Votação englobada das moções 13 a 28 de 2025. Em discussão, alguém deseja discutir? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovada e a Secretaria para Providências. Votação englobada dos projetos de lei de número 1 a 5 de 2025 e de suas respectivas emendas. Em discussão, alguém deseja discutir? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovada é a Secretaria para Providências. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão, que será realizada em data a ser divulgada pela assessoria do programa Vereador Mirim. Tenham todos uma ótima tarde.